Já vi estudos falando que poucos fundos batem o SP500. E aqui no Brasil, como é o desempenho desses fundos frente ao Ibovespa? Ah, presta Ou, atenção aqui, Paulo. Presta atenção nessa paradinha aqui, ó. Esse site aqui, ele mostra o percentual em que os fundos eles performaram melhor ou pior do que o SP500, tá? Eu vou botar depois o link lá embaixo na descrição para vocês conseguirem acessar ele. E aqui não é só no Brasil, não, tá? Em todos esses países aqui a gente vai passar o gráfico um por um, tá? Então o que a gente tem aqui, ó? Dentro de um prazo de 5 anos, 80% dos nossos fundos aqui eles perdem para o SP500. Por quê? A indústria de fundo no Brasil ainda é uma indústria de fundo que está muito dentro de banco, que tem aqueles fundos espelho, que você tem fundo com estratégia pobre. Então você tem um monte de fundo aqui que realmente não é muito bom. Mas quando você começa a olhar países em que existem fundos mais elaborados, você vê que a chance de ganhar do fundo, ó, ela já aumenta. Porque são fundos que investem em outras estratégias que não estão tão ligadas assim ao índice. Ó. Aqui você já tem 24% que está ganhando. No México, olha o comportamento dele. Ó. Deixa ele carregar aqui. México você já tem 20%, tá vendo? Ó? Mas você vai ver que o paretão aqui, ó, ele também está sempre mais ou menos presente, lá nos 80-20. Olha no Chile como é que é a diferença. Ó. Lá é pior ainda, é uma economia bem menor do que a nossa. Olha na Europa. Você tem aí, chegando aí dos 70-30. Ó. África do Sul, ó, é quase meio a meio já. Na Índia, vamos ver aqui quanto é que é a estatística de outperform na Índia. Aí 80-20. No Japão, então, é uma característica meio que existe dos fundos, porque no longo prazo, eles tendem a ficar, a perder. Mas no curto prazo, às vezes, até fica no meio a meio. Pode ser que ganhe, pode ser que perca. Tá? Então, o que acontece? Quando você começa a fazer investimento em fundo, uma das coisas que você tem que ficar muito esperto é na estratégia do fundo. Porque aquela estratégia é que vai dizer se ela vai conseguir superar ou não o fundo. Então, você veja, por exemplo, o seguinte: o índice. Se você tem um índice que é o SP500 e você pega esse índice SP500 e você tem um investidor que ele tem índice SP500 e ele pesa a mão em empresas de tecnologia ou ele faz uma sobreposição com um outro índice de empresas de tecnologia, a carteira dele tem um peso maior em ativos que estão se beneficiando de um determinado ciclo, ou seja, ele ganha do índice. Se você tem um outro índice que não tem essa característica, você pega uma pessoa que colocou o SP500 e, ao contrário, ele colocou um outro índice que está ligado a sei lá, uma commodity que está fora do ciclo, ele vai perder do índice. Então, a composição do portfólio ela é muito importante para você fazer uma estratégia que vai vencer ou bater aquele determinado índice. Extrapolando isso para o Ibovespa, que foi o que você perguntou. Você pega um fundo de ações que tem ali mais ou menos as mesmas ações, a gente não tem muita variedade assim. Mas se você pegar ali, a maioria dos fundos de ação, eles vão ter comportamento muito parecidos. Aonde vai estar a diferença? Vai estar a diferença na estratégia que o gestor tem. Por quê? Você pode ter um fundo que tem Petrobras e a posição dele é comprada, e você tem um outro fundo que tem Petrobras que a posição dele é vendida. E aí isso vai dar uma diferença no ganho de capital, nos momentos de entrada e saída, na composição da carteira. Então, a gestão do portfólio é que vai fazer com que você identifique essa relação de ganho ou de perda com relação ao índice. E aí, o que você vai observar? Você vai observar o seguinte: quantas vezes aquele fundo, ou aquele gestor, ou aquela estratégia, ou a variação de estratégia daquele fundo conseguiu superar o índice num determinado tempo. E aí é a mesma coisa que você fala assim, poxa, eu vou jogando o dado aqui, a princípio eu tenho 50%, jogando moedinha, né? Eu tenho 50% de chance de dar cara, 50% de chance de dar coroa. Se dá mais cara do que coroa e eu vou apostar no cara, eu vou ganhar mais do que o cara que está ganhando a coroa. Então é buscar gestores que passaram mais tempo certos. Lembra daquele gráfico que a gente colocou lá, né? De subindo e descendo, subindo e descendo? Os gestores que passaram mais tempo com estratégias que foram vencedoras em relação ao índice do que perdedoras em relação ao índice.
E esses, no momento em que ele perderam, você vai olhar o drawdown, que é quanto que esse fundo perdeu em relação ao índice. Então, se você tem uma estratégia em que o índice cai 50%, mas a estratégia daquele fundo cai só 30%, a recuperação dele foi mais rápida, o desempenho dele é melhor do que o Ibovespa. Então, o estudo de fundos, né, principalmente, você vai olhar a correlação de ativos, você vai olhar a correlação de setores que tem dentro daquilo, a correlação com o benchmark e, principalmente, quanto aquele fundo perdeu quando tudo deu errado. Aí você bota isso tudo aí, passa uma regra e fala assim, beleza, agora quantas vezes esse gestor acertou mais do que errou? Aí você sabe que aquilo você deve ou não colocar o seu investimento num fundo de investimento. Beleza? Alguma coisa aí, China? Eu acho que é isso mesmo que você falou, Alon. Assim, talvez só ressaltar uma das primeiras frases que você falou, que aqui no Brasil, se você for olhar realmente, a maioria dos fundos perde para o índice, né? A grande maioria perde. Só que a grande maioria das pessoas também, elas investem em fundos, né, através de grandes bancos e que às vezes tem fundo que fundo que compra outro fundo que replica algum tipo de índice, né? O pessoal chama de fundo espelho. Então você tem tipo duas taxas de gestão uma dentro da outra. Então tem fundos muito ruins em alguns bancos, né? Se você tem uma lista lá dos quais são os piores fundos que existem no Brasil, né? Então tinha lá os piores fundos com o pior desempenho. E por quê, né? Tinha taxas extremamente elevadas, então era fundo que ficava replicando outra estratégia, e tudo fundo de banco grande que vende para varejo, tá? Existem alguns fundos, do contrário, que têm uma performance boa com relação ao benchmark, historicamente falando, né? Em relação a alguns índices. Então, tudo isso é uma questão de pesquisar, não é tudo o mesmo bolo, né? Isso Tem aí. fundos de gestores bons, né, e que consegue sim uma performance boa ao longo do tempo. A gente tem lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Warren Buffett ele bateu o Ibovespa longe, né? Vários gestores, né? Do fundo Magellan, né? Que é do cabelinho lá, o Peter Lynch, Peter né? Lynch? O Peter Lynch, ele bateu longe durante muitos anos os índices. Então, assim, a gente tem que comparar coisas comparáveis, né? Tem que entender isso, né? O universo o universo dos fundos, ele é muito grande, mas nem todos os fundos são iguais.